Você com certeza já teve a oportunidade de visitar páginas, ler um livro ou mesmo receber nas suas redes sociais cartoons com mensagens bíblicas. Usar essa forma de arte para propagar o evangelho está ficando cada vez mais comum, né, Tainá? A gente tem visto cada vez mais. Mas quem está com a gente, aliás, né, ao vivo, para falar sobre esse assunto é o pastor, diretor da Rádio Transmundial e cartunista, nosso querido Rubinho Pirola, que está falando com a gente direto de Lisboa, lá em Portugal. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem. Rubinho, obrigado por esse tempo, por nos atender para falar hoje sobre esse assunto tão bacana, né, que é o cartoon. A gente pode falar cartoon gospel? Podemos falar isso? Mais ou menos. Eu mais mando ou menos, aqui meu né? abraço para você. Mais ou menos. Eu prefiro chamar de humor gráfico cristão. Boa. Mais do que gospel, que de repente pode ser associado a um momento, né, ou alguma parte simplesmente da cultura dessa imensa comunidade. Feliz de poder estar eu tenho acompanhado o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, igreja da qual eu fui membro por um tempo da minha vida. E desde esse tempo, né, eu vim do interior de São Paulo, trabalhei um pouquinho aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e vim para São Paulo para estudar comunicação. E logo no começo da minha vida acadêmica, eu fui levado por Deus, creio, a esse meu púlpito, que está no humor gráfico. É verdade. Eu creio ter sido um dos pioneiros da história em quadrinhos cristã. Publiquei as minhas primeiras histórias na revista Elo, não sei quantos se lembram ainda. Fiz muita ilustração para então Casa Editora Presbiteriana, material para a Escola Dominical, depois para a Igreja Batista e para muitos movimentos. E eu creio bastante no poder de se juntar texto e imagem, humor e o sagrado, humor e assuntos sérios como esses ligados à nossa espiritualidade. Rubinho, é interessante essa parte que você falou de poder juntar o humor, a espiritualidade e poder falar. Porque, às vezes, quando a gente quer evangelizar uma pessoa, a gente quer chegar até essa pessoa, às vezes a gente não encontra palavras, ou às vezes essa pessoa está um pouco fechada, ela não quer ouvir, e às vezes só uma arte dessa, um desenho, né, um humor gráfico cristão, às vezes como esse, vai tocar uma parte dela ali, vai chegar no cantinho dela, que às vezes uma fala talvez não fosse alcançar, não é mesmo? Sem dúvida, eu costumo dizer que o humor tanto separa quanto nos une, quanto derruba barreiras. O humor faz com que nós nos entremos com maior facilidade no universo de uma outra pessoa. Né? O humor tem um poder fantástico. Né? Eu costumo dizer que nós podemos chamar uma pessoa, vamos lá, de não muito sábia, para não dizer burra, tola, nécia, vamos ser bem bíblicos, bem cristãos, né? E obter dela uma reação. E eu posso, efetivamente, através do humor, de repente chamar alguém de nécio, ela me abraçar, ficar minha amiga, saímos dali da conversa de uma maneira bastante amigável, depois ele vai para casa, deita a cabeça ao travesseiro e diz assim, puxa vida, eu sou um cara nécio. Né? Nós podemos ser bastante duros sem parecê-lo. E eu penso que o humor, ele aplicado à pregação, ele tem um poder muito grande. Aliás, eu vejo esse poder nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo. Nós vemos um Deus que é gracioso e que tem graça. Eu creio que a religião se ocupa em tirar a graça, né, não só da prédica, como da vida, trazendo pesos e tudo mais que mudam o sujeito por fora, molda a pessoa pelo exterior e não chega ao fundo do coração.
E o humor tem essa capacidade, sem dúvida nenhuma. É verdade. Agora, a gente está vendo alguns dos seus trabalhos aí, enquanto a gente está conversando, né? A gente separou algumas das muitas, não sei se centenas ou se milhares, acho que já são milhares, talvez, né? São milhares de criações aí. E as mensagens são sempre muito no ponto, né, Rubinho? São sempre muito objetivas, né? É uma frase curta, uma imagem que chama atenção para realmente a pessoa cair em si, né? Eu costumo dizer, aliás, as pessoas dizem que a fotografia vai aonde as palavras não chegam. E o cartoon vai aonde a fotografia sequer imaginou. É muito mais eficaz. Deixa eu dizer uma coisa interessante. O meu primeiro livro, que fez um bom sucesso, vamos dizer assim, atingir um público não só no Brasil como fora, eu tive essa ideia quando eu preparava as mensagens lá na Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, também conhecida como Igreja Caraíba, Igreja do Jardim Caraíba. E eu percebi que as pessoas não liam. Eu me dedicava 3 dias da semana a escrever texto e papapá, e mandava, e obviamente era distribuído isso no boletim dominical. Uhum. E eu pensei um dia, eu falei, puxa vida, essas pessoas não estão a ler. Eu comecei então a desenhar, a botar humor, quadrinhos e tudo, e foi fantástico, porque eu podia ser bem incisivo, bastante firme, e as pessoas me abraçavam e diziam assim no final do culto, né? Olha, Rubinho, puxa vida, aquela palavra tocou, chegou. E foi daí que nasceu o Café com Deus, o meu guia, um guia devocional em cartoons, e depois, e hoje, está em podcast, virou um programa de rádio. Eu creio, viu, Roberto e Tainá, que eu sou o primeiro cartunista fazendo rádio no planeta. Junto com a edição de um programa bem-humorado, eu tenho sempre alguém para fazer ponte comigo e as piadas fazerem um pouquinho de sentido, eu edito um cartoon, né, que traz o resumo, ou que desperta a atenção para o programa de rádio ou podcast. Muito bom. E durante esse tempo de pandemia, a gente viu lá o Café com Deus, assim, muito material produzido com lições práticas da pandemia e da visão bíblica, né, desses tempos que a gente está atravessando também, né, Rubinho? Você aproveita também sempre essa coisa da crônica do dia a dia para levar isso pro cartoon, né? Sem dúvida, eu creio, e só para ter uma ideia, o cartoon, a história em quadrinhos, ela se popularizou e se fez conhecida tal como nós a temos hoje, e a própria linguagem da história em quadrinhos foi criada, estabelecida a partir dos jornais diários lá nos Estados Unidos. Isso lá no final de 1894, 95, em que se juntou aos desenhos o balão, que dá uma certa independência ao personagem, juntou-se a onomatopeia, que é a representação gráfica dos sons, e o corte temporal dentro do quadrinho, né? E então nasceu disso, da observância do dia a dia, das situações. A política valeu-se muito e tem se valido, né? As ideologias aí não abrem mão do quadrinho para chegar ao coração das pessoas, e por que não pregar o evangelho, por que não edificar o povo de Deus através dessa linguagem? É isso que eu venho fazendo já uns bons anos na minha vida de ministério. E assim, Rubinho, hoje, como é que você avalia esse mercado, né? A questão no mercado cristão mesmo, assim, dos cristãos, porque a gente vê o cartoon, a gente vê o humor gráfico fora, muito comum, cada vez crescente, nas histórias em quadrinhos, mas hoje, dentro, né, do nosso meio cristão, como que você vê? Você foi um dos primeiros, né, podemos dizer, mas tem crescido, Sim, você vê que tem coisa boa por aí ou tá tendo muita coisa ruim também? Não, olha, nós temos muita coisa boa. Nós temos um colega, até meu colega de arte e de editora, que publica na Geográfica. Ele lançou a Bíblia em quadrinhos, que é o Cariello,
o Sérgio, que é um desenhista que é contratado pela DC Comics, pela Marvel, um cara que tem uma projeção internacional. Ele teve essa sacada de colocar a Bíblia nos quadrinhos, e eu vou dizer, tem sido muito grande o alcance, trazendo as escrituras, toda a riqueza, obviamente não toda a riqueza, mas grande parte da riqueza dos textos bíblicos, para uma linguagem pop, né? Uma linguagem popular, uma linguagem que as pessoas de todas as idades conseguem compreender. E você tá para lançar um livro aí, né? Eu queria aproveitar aqui em primeira mão, né, para a gente falar do teu livro, o novo livro, né, que você vai estar lançando nos próximos dias, Rubinho. Eu estou lançando agora, nesses próximos dias, um trabalho para criança, mas, obviamente, nós miramos a criança, quando eu digo, no traço. Um traço mais infantil, mas eu creio que toda a gente vai poder aproveitá-lo. E o assunto é o drama dos refugiados. Olha. Nós estamos vivendo isso bem de perto aqui na Europa, e a Rádio Transmundial, eu estou ligado à Rádio Europeia, que interliga 70 países, dentre os quais do norte de África, Oriente Médio, Ásia Central, regiões do globo bastante sensíveis, né? Só para vocês terem uma ideia, de 1990 a 2020, nós pulamos de 40 milhões de pessoas deslocadas no planeta para mais de 82 milhões. Gente que saiu de casa debaixo de fogo, por pressão de guerra, conflitos, fome. Desde que o mundo é mundo, as pessoas saem da sua terra à procura de melhoria de vida. E eu penso que a igreja, né, esse é um ministério nosso, a palavra de Deus diz que nós não podemos nos esquecer dos estrangeiros, posto que nós o fomos na terra do Egito, né? Então eu penso que esse trabalhozinho, para além de alertar para esse drama dos refugiados, e o Brasil não está fora disso, temos aí milhões de venezuelanos que hoje estão no topo da lista dos povos que mais têm fugido da sua terra, obrigados a fugir por algum motivo. E nós podemos mexer com a igreja para esse ministério de acolher, de socorrer, de abrigar, de abrir a casa. Então esse é o meu trabalho, que deve ser lançado agora pela W4 Editora, dentro de 2 semanas, sensivelmente. E para minha alegria, viu, Roberto e Tainá, ele vai sair aqui em Portugal no bom português, me perdoem, no português de cá, né? E para alcançarmos a juventude portuguesa, eu fiquei muito feliz, porque essa foi a maneira em que a editora privilegiou, né, no trabalho. Que bacana, Rubinho. Aliás, falando do português de cá, tu já estás meio português no modo de falar aí, hein? Não. Só falta o sotaque, meu amigo. Não, o sotaque, para mim, eu vou falar, fica mais falso que nota de 2,50, tá entendendo? Então eu prefiro usar a gramática, uso o vocabulário, o sotaque mas fica feio não me atrevo. Fica parecendo um pilantrão aí vendendo porcaria. Por falar em Portugal, olha só, nós temos ouvintes. O São Pereira, ele falou, sou portuguesa da Ilha de Madeira. Deus abençoe vocês. A Ilha da Madeira. Ilha da Madeira. Amém. Terra boa, Madeira. A terra do nosso grande Robert Calley, missionário presbiteriano, que fez um sucesso, fez um tremendo trabalho na Madeira em 1850 e pouco. Isso aqui é um tema bom de programa. Viu? E é isso. Aproveitando que a gente estava falando do trabalho missionário, né? Eu queria que você contasse para a gente como está essa situação, aproveitando a tua presença aqui, aproveitando que você também continua pregando aí, né, em Portugal como pastor, enfim, como é que está sendo desenvolvido o trabalho aí do outro lado do Atlântico? Olha, é uma luta muito grande. A Europa decidiu há muito riscar Deus, o Evangelho da sua história. Eu me lembro que a última vez em que cá estive no programa da IPP TV,
Vocês me perguntaram por que as igrejas estão a se esvaziar aqui na Europa. E eu creio que o que falta é o ensino da palavra. Trocou-se o discipulado pelo evento, pela promoção de eventos, trocou-se pelo entretenimento, infelizmente, já pensando no público mais jovem. E o que nós vimos fazendo, inclusive, através do humor, da ironia, do cartoon, nós na Rádio Transmundial agora vimos nos dedicando a um projeto de discipulado, usando a Confissão de Fé de Westminster, mais reformada é impossível, né? E nós traduzimos isso numa linguagem palatável para a moçada. Já recebemos pedidos da Rússia, da Holanda, da Alemanha, Noruega. O povo está só à espera que isso venha à luz efetivamente para que nós usemos. Então é isso, eu penso que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem descoberto a Europa, me perdoem, e descoberto, estão mais efetivos aqui nos ajudando. Eu louvo a Deus pelo que vem acontecendo em Itália, por exemplo, onde vocês plantaram uma igreja. Esse continente precisa desesperadamente de Deus, precisa de ouvir o Evangelho sem maiores aditivos, sem maiores adendos, né? E é isso, queridos. A gente vem fazendo o nosso melhor. E precisa de pessoas que estejam dispostas a pregar o evangelho para os europeus e não fazer... a gente estava falando disso ontem, né? Não fazer igrejas como se fossem guetos brasileiros na Europa. Não. Precisa pregar realmente o evangelho para quem está na Europa, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, a Aliança Evangélica de Portugal chegou à conclusão, através de números e tudo, chegamos à ciência de que 2/3 das igrejas da região metropolitana de Lisboa são brasileiras. E dessas, se tiver 5 portugueses em todas elas, tem muita gente. Então eu pergunto que tipo de missão esses irmãos têm feito cá. Eu tenho sido uma voz meio chata, viu, Roberto? Esses dias perguntaram-me, Rubinho, és xenófobo? Eu falei, Jesus amado. Eu falei, não, o irmão é racista. Eu falei, eu racista? E eu fiquei pensando em algum cartoon, alguma piada que eu tenha feito que possa ter dado essa ideia. E aí a pessoa emendou, não, é porque o pastor não gosta de brasileiro. Eu falei, eu sou brasileiro, não tenho como não gostar de brasileiro. Mas eu apelo, eu brigo, eu insisto para que quem venha a Portugal, venha para a Europa, pense não só nos nossos compatriotas que estão cá, e efetivamente são gente que precisam do evangelho, mas que venham com um coração missionário, com um coração disposto a adotar, a fazer os exercícios todos para se falar a linguagem do povo, para se chegar ao coração do povo. E este tem sido o nosso grande desafio, não só da minha casa, como da Rádio Transmundial, que dirijo cá em Portugal. E é isso, agradecemos as orações de vocês. Amém. Com certeza, conte com as nossas orações aí, conte sempre também com o trabalho que a gente puder, né, disponibilizar aqui pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da IPPTV, da nossa comunicação, enfim, todas as frentes, né, da Igreja de Pinheiros. Sabe, nós estávamos aqui pesquisando na nossa editora Ezion e nós encontramos algumas bíblias, né, em quadrinhos, inclusive a Bíblia em Ação do Sérgio Cariello. Né? Nós temos aqui disponível também Não, na editora Hebron, na Ezion. Zion, eu recomendo, que é um trabalho de altíssimo nível gráfico, um trabalho de edição fantástico. É uma obra mais do que meritória de os irmãos terem na sua casa. Eu vim do Brasil. Sabe que missionário, quando vem para o estrangeiro, tem que selecionar bem a bagagem. Eu fiz questão de trazer minha Bíblia em quadrinhos. Com certeza. Rubinho, queria te agradecer por esse tempo, te agradecer pela sua disponibilidade em nos atender. Sucesso para você no lançamento desse novo livro. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério
aí em Lisboa e conte sempre conosco aqui, viu? Um grande abraço para você. Feliz Agradeço. 2022, né? Para vocês também, cheio de bons frutos desses que Deus tem trazido à Igreja Presidente Amém. Pinheiros e aos irmãos que os acompanham.